Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer agora. Qual o vento que eu estou observando? O vento natural, o vento de Deus, o vento que alguém está produzindo com as suas obras, seus ativismos, suas atividades, seus movimentos? Qual vento que eu estou observando? O que eu estou esperando? Eu estou olhando para as nuvens? Eu estou olhando se as nuvens estão cheias ou não? Porque se eu coloco o meu foco no que eu não tenho controle, eu estou perdendo meu foco, eu estou perdendo meu tempo, eu estou perdendo minha vida. E isso é o que nós podemos decidir mudar agora. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e também obrigado pela oportunidade que nós estamos aqui aproveitando. Quantas vezes, Senhor, que nós também tivemos oportunidades, tivemos a chance, tivemos tudo que nós precisávamos, mas não aproveitamos, perdemos a visão, perdemos o momento certo, perdemos a vontade, a força, e não fizemos, meu Deus, diante do Senhor aquilo que o Senhor esperava de nós. E uma coisa é decepcionar alguém, decepcionar o nosso cônjuge, decepcionar um filho, decepcionar um amigo, mas quando nós não agradamos ao Senhor, esse realmente é um problema, porque o Senhor investe em nós, o Senhor derrama sobre nós condições, capacidades, o Senhor nos dá visão e o Senhor nos coloca diante de momentos como este, momentos de oportunidade. E então eu primeiro te agradeço pela oportunidade aproveitada, porque para quanto, Senhor, agora, este momento, esse culto, é uma oportunidade que não está sendo aproveitada. Quantos podem, quantos têm essa mesma chance e não a veem assim, não a recebem dessa forma. E por isso, meu Deus, passe. Quantos vão olhar para trás e vão fazer aquela pergunta que tanto é feita e que mesmo a fazendo não encontrarão resposta. Mas o que mais, o que mais, o que mais eu devo fazer? O que mais eu posso fazer? E muitas vezes não vê o que já tem, não vê o que já pode fazer, o que está diante de si. Eu peço que o Senhor não nos deixe retroceder, que o Senhor nos leve, meu Deus, a cada dia, seja como hoje, de madrugada, seja de dia, seja de noite, que quando o Senhor nos chamar, que a tua voz sempre seja ouvida e que o teu chamado sempre seja atendido. Que vivamos, meu Deus, para que o Senhor seja o centro das nossas atenções, que não seja um dos nossos familiares, que não seja o nosso poder de compra, que não seja falar, conversar ou receber atenção de alguém, que não seja o dinheiro, que não seja um lugar, que não seja, meu Deus, a imagem, mas que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que nós tenhamos, meu Deus, a atenção do Senhor. E para uma pessoa chamar a tua atenção, é só ela te buscar, como diz a tua palavra. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu consagro ao Senhor essa quinta-feira, consagro esse dia
eu consagro esse culto e eu peço a tua unção sobre nós. Que o Senhor derrame unção e poder, que sejamos imensamente abençoados e que vejamos a tua glória. E eu peço que o Senhor nos use para que também, por meio de nós, as pessoas vejam a glória do Senhor. Esteja conosco, porque essa é a melhor parte. A parte que mais importa é o Senhor estar conosco. E nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Graças a Deus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, a maior alegria da minha vida, no melhor tempo, que é agora, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Eclesiastes 11, versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Então, não importa o pão do outro, mas o meu pão, o seu pão. Esse capítulo e a maneira como nós vamos falar dele hoje mostra um poder que nós temos, mostra que sempre é dia, é momento de oportunidade. E para nós transformarmos, convertermos esse momento em realidades na nossa vida, não dá nem para dizer só depende de Deus, não, só depende de mim. Porque não adianta, né, eu ficar olhando, o outro, o que fez, o que não fez. Atire o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Nós temos ouvido que, inclusive, essa é uma maturidade que a gente precisa de desconstruir aquela ideia de imediatismo que em algumas áreas da nossa vida a gente construiu em Deus. De que tem coisa que eu faço agora e eu vejo agora. Tem coisa que eu planto agora e eu colho daqui a pouco. Então, aqui está escrito que atire o seu pão sobre as águas. Fez? Maravilha, fez o que tinha que fazer. Agiu? Agiu da maneira que tinha que agir. Tomou a decisão, plantou, semeou. Maravilha, mas está assim, depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Aí reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E aqui está falando de generosidade. A palavra repartir mostra. Você tem algo? Reparta. E aqui coloca, né, a pessoa que está recebendo essa mensagem como alguém que tem, como alguém que pode, como alguém que dá para fazer, né? Então, sabe, não negue, quando você tem uma direção de Deus. Eu sempre falo isso. Eu era uma pessoa avarenta, uma pessoa mesquinha, segura. E eu acredito que materialmente na minha vida, a maior conquista que eu tive não foi nem... Às vezes você tem alguma coisa, recebe alguma coisa, conquista alguma coisa, o que também não é um foco para mim, o ter, o conquistar. Mas, na minha vida, a maior conquista material que eu
tenho, não é que eu tive, eu tenho, é essa capacidade. Não só o repartir, né? Porque eu tinha aquela ilusão de que a gente faz para quem precisa. A gente faz para quem... Ah, não, porque eu tenho que fazer para aquela pobrezinha, para aquele coitadinho, porque ele não tem nada. Porque ele não pode, ele não tem condições. Não. Eu faço para quem eu tenho direção para fazer. Porque, por exemplo, vamos nos colocar como pais. A gente não faz para o filho da gente só porque ele precisa, porque ele tem uma necessidade, mas porque a gente quer fazer. É ou não é? Ai, coitado do meu filho. Primeira coisa, se a gente pensar, coitado do meu filho, coitada da minha filha, já está errado. Não faço porque ele necessita, eu faço porque eu posso fazer. Então, quando a gente não faz porque a gente tem obrigação de fazer. Porque essa visão, ela vai gerar culpa na vida de quem não faz para quem tem obrigação. E não, nós não temos obrigação de fazer por todos que têm necessidade. Mas nós temos condição de fazer por quem nós somos direcionados. Como um pai que tem direção de fazer pelo filho. Ele não faz só porque o filho precisa. E ele também não faz só porque o filho merece. Ele faz porque ele tem... Eu quero fazer pelo meu filho, eu quero abençoar meu filho, eu quero abençoar um amigo. Eu encontrei uma pessoa e eu quero fazer por ela. Então, reparta o que você tem, com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Aqui está falando de duas situações, né? Que tem coisa que vai ser sempre desse jeito. Tanto que quando uma nuvem está carregada, tem coisa que está mostrando, tá havendo uma precipitação, né? Linguagem de hoje de clima, tem uma precipitação ali e vai chover. Tem coisa que está sendo acumulada, está acumulando, daqui a pouco vai derramar. Mas também fala aqui dessa queda, né? Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Então, tanto a nuvem que vai produzir chuva como a árvore que vai cair, está dizendo que são coisas que a gente não muda. Tem coisas que nós não temos o controle. Eu não tenho controle sobre a nuvem, de eu ver que ela está se enchendo. Não, mas agora não vai chover. Vai chover. Como também se a árvore cair por um lado, é daquele lado que ela vai ficar. Aí você vai entender melhor esse versículo. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, vamos lembrar aqui das nuvens. A nuvem carrega. E quando ela não carrega? Que poder? Eu quero uma resposta para essa pergunta. Que poder tenho eu sobre as nuvens? Muito, pouco ou nada? Quando eu estou só na transmissão, eu espero o pessoal da transmissão, eles me colocam. Quando vocês estão aqui, então vocês têm que me responder. Nada. Eu não tenho nenhum poder sobre as nuvens. E quem
fica observando o vento, não plantará. Eu não consigo controlar para que lado o vento vai. E o vento, a gente pode entender que é aquele que poderia ter derrubado a árvore. Aí eu pego, né? Então vamos. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Foi ontem ou foi anteontem? Anteontem. Ou ontem mesmo, agora me passou, não vai mudar muita coisa isso. Eu recebi um áudio que eu ainda disse assim, né? Eu agradeci por ter recebido o áudio, foi um áudio da bispa. Falei assim, olha, esse áudio devia ser pago, não devia nem ser de graça. Tinha uma mensagem ali, e o foco dessa mensagem foi esse áudio que me fez pensar nessa palavra. Buscar ali, pedir para Deus, Senhor, me dá um versículo para eu materializar, dada a medida que dá para materializar esse áudio. Porque é uma grande perda de vida que a gente faz e é uma tendência que a gente tem. De perder tempo, perder energia, perder o nosso... Porque onde a gente coloca o nosso foco, vamos construir esse raciocínio. Aquilo que você coloca o teu foco vai dispensar da sua parte tempo e energia. E se você colocar mais coisas também, se você colocar dinheiro, também vai. E o que mais? Saúde. E nós colocamos o nosso foco em muita coisa que nós não temos controle. Isso, tanto coisas que estão em outras pessoas, que estão em lugares, como até aquilo que está em Deus. Aqui esse versículo fala de coisas que Deus faz. No tempo de Deus, algumas está dizendo depois de muitos dias. Algumas está dizendo que você pode fazer uma coisa e Deus pode te dar logo à tarde, ou que não. Então eu não ponho meu foco no tempo de Deus. Eu não ponho meu foco nos fenômenos da natureza, nos fenômenos políticos, nos fenômenos trágicos. Eu não ponho meu foco no que as pessoas estão fazendo. Eu ainda tive ontem, na hora que eu estava orando, eu lembrei dessa passagem aqui, o versículo que eu lembrei foi o Eclesiastes 11:4. Eu lembrei só, quem fica observando o vento não plantará. E eu tive uma imagem na minha mente, né? Qual imagem que me veio? Imagina, você já deve ter visto aquela imagem que é causada por efeito de uma pessoa que está correndo muito. Quando uma pessoa corre muito, ela produz vento. É ou não é? Imagina aquela imagem, passa uma pessoa. E às vezes é o que acontece conosco. A gente fica muito vidrado, às vezes sem perceber, a gente ficou obcecado por alguém. No bom sentido ou no mau sentido. E
a nossa inclinação, às vezes, é mais para o mau sentido. A gente está muito atento ao que alguém está fazendo, ao que alguém que deveria estar fazendo não está fazendo. E aí vem a mensagem da bispa, né? Não coloca, tira o teu foco daquilo que você não tem controle. Porque quando a gente coloca o foco, a gente está se alocando para aquilo. Você vai canalizar a principal coisa, uma energia mental naquilo. Por que tanta gente hoje vive doente da mente? E a doença da mente se torna uma doença da alma, e a doença da alma, ela vai, aos poucos, adoentando o corpo. Por quê? Porque as tuas células, o que faz elas ficarem vivas, não é a parte orgânica delas, mas é a parte abstrata delas. Veja que, para um corpo ser declarado morto, qual é do que a grande, maravilhosa, poderosa ciência e medicina depende? O que decreta a morte de uma pessoa? A morte cerebral. Que nós aqui vamos falar que é a morte da alma da pessoa, que é o centro das emoções, né? Que é a atividade mental dela. Não tem mais atividade mental, morreu. As células estão lá. As proteínas estão lá, os átrios, os nêutrons, esses nomes aí, enfim, aí se você quiser saber melhor, vai para o Google, vai para a Audiciências, que eu não lembro mais também disso aí, não é mais meu forte. Na verdade, nunca foi. Então, continua ali as células, mas não tem mais mente. E onde nós focamos é onde está a nossa mente. E aí, às vezes, você não coloca força para cumprir com a palavra. Porque a palavra está dizendo, quem fica observando o vento, não plantará. E esse vento pode ser o vento natural, pode ser o vento de Deus, pode ser o vento que uma pessoa está produzindo com tanto movimento, com tanto ativismo, com tanto rumor do que ela está fazendo. Quantas pessoas... Eu lembro de ter ouvido uma pessoa que estava começando um projeto dela, e ninguém sabia, né? E a pessoa queria fazer uma surpresa e, sabe, em pouco tempo aparecer com os resultados. E aí a pessoa, quando foi começar, alguém, né, foi começar junto, e aí começou a se falar, e um dia a pessoa vem, mas agora não vai ser mais assim, porque tal pessoa vai fazer também, outra pessoa vai fazer também, aí outra pessoa também vai fazer, e aí talvez o que eu vou fazer nem apareça. Eu falei, e daí? E daí? Que bom que todo mundo está envolvido numa boa coisa, num bom projeto, mas aí se o fulano fizer mais e aparecer mais do que eu falei, e daí? Você não tem controle. Primeiro que o fulano nem fez, o fulano nem está ali ainda. Faz a sua parte, foca na sua vida, foca ali, traça as suas metas, os seus objetivos. Pega o que é para você. Espera aí, o que tem para mim? Eu estou aqui. O que Deus quer de mim aqui? O que Deus quer de mim agora? Deus quer isso. Então, qual é o seu tempo? Eu falo assim, tem gente que acha que é tarde para estudar, para se especializar, para começar um projeto, tem gente que acha que é tarde para recuperar algo que perdeu com pessoas, consigo mesmo, para mudar um hábito na saúde, para mudar, sabe, o ambiente
familiar, que o ambiente do casamento, para começar novos hábitos. Às vezes a gente é forçado a fazer isso. Você muda de lugar, muda de país, muda de cidade, muda de emprego, muda não pode mudar de casamento, né? Aí não pode, mas você muda de situações. E eu costumo dizer que essas mudanças são grandes oportunidades da gente começar algo que parece que a gente não tinha automotivação para começar, para fazer, para realizar, para mudar. O próprio começo do ano é uma delas, né? Começa o ano, parece que aquele número baixo, né? 1 do 1, opa, é um começo, é um início, então eu vou começar. Mas tem várias outras coisas. Então tem gente que fica observando o vento. Qual vento? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer agora. Qual o vento que eu estou observando? O vento natural, o vento de Deus, o vento que alguém está produzindo com as suas obras, seus ativismos, suas atividades, seus movimentos. Qual vento que eu estou observando? O que eu estou esperando? Eu estou olhando para as nuvens? Eu estou olhando se as nuvens estão cheias ou não? Porque se eu coloco o meu foco no que eu não tenho controle, eu estou perdendo meu foco, eu estou perdendo meu tempo, eu estou perdendo minha vida. E isso é o que nós podemos decidir mudar agora. Às vezes você está acompanhando uma pessoa, né? Seja para o bem, seja para o mal. A gente deve ter referências. Mas a distância entre nós e uma referência que a gente tem também não pode nos imobilizar. O que eu quero dizer com isso? De repente você acompanha hoje, tem internet, rede social, né? Tal pessoa, por exemplo, vamos falar do corpo perfeito. De repente você olha, vê uma pessoa que está ali, né? Que tem um corpo, tem uma aparência, uma saúde, e a tua está muito diferente dela. Qual que é o vento que tem? Você fala, não, mas não vai. Uma referência é uma coisa, mas você ficar só observando a pessoa e não viu como ela chegou lá, não sabe se ela já era assim, isso te imobiliza. Porque você não faz nada. Então, eu não tenho controle sobre a pessoa, não tenho controle sobre a atitude dela, sobre o que fez ela chegar nessa condição. Então, deixa eu tirar meu foco dela e colocar o meu foco nas minhas condições. Deixa eu começar a fazer algo que eu não fazia. Deixa eu sair do modo estacionamento. É igual câmbio. Aqui não tem mais carro manual, né? Então, todo carro que você entra aqui é carro automático. E todo carro, ele pode ser a combustão elétrico, ele pode ser híbrido. Todo carro aqui tem uma letra, pelo menos, no câmbio, que é a letra P, que significa parking, que é estacionamento. Tem gente que vive nessa função. A pessoa está sempre estacionada, ela nunca está em movimento. E como um carro. Nenhum carro foi feito para ficar só no P. Só no estacionamento. Só parado. Não, quem criou o carro, quem inventou o carro, quem estudou o carro, não fez o carro para ele ficar parado e ser olhado, viu? Mas o carro é lindo, esse carro é maravilhoso. Ele não foi feito para ficar parado, o carro foi feito para andar. E nós fomos feitos não para observar, nós fomos feitos para agir, para plantar, para gerar frutos. Eu não sou uma árvore. Não, você é o que planta a árvore.
a árvore está abaixo de você. Os anjos, a Bíblia diz que estão abaixo de você. Quer dizer, só Deus está acima de você. Mas será que essa é a tua atual condição? É só Deus acima de você? Quantas pessoas que colocaram pessoas, colocaram lugares, colocaram problemas, têm amontoado coisas acima delas, e são essas coisas que elas estão colocando foco. A falta de algo, a falta de apoio, a falta de dinheiro para aquilo que a pessoa gostaria, a falta de facilidade. A dificuldade é um combustível a mais para nós. Ninguém que fez só o que é fácil se tornou referência em alguma coisa. São aqueles que superaram as dificuldades, aqueles que foram capazes de não ficar olhando em volta, né? Ah, o fulano, ah, o cicrano, ah, tal coisa. Não, peraí, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou começar agora e não vou parar mais. Ah, mas hoje está... hoje está... Peraí, eu tenho controle. É igual o clima. Alguém anteontem ainda me viu, né, na transmissão com uma blusa, 2 blusas, na verdade, como hoje eu estou. E a pessoa falou assim, nossa, agora está aí do jeito que você gosta, né? Está frio, né? Bobagem, a gente tem que ser sincero quando a gente descobre que não sabia o que gostava. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre falei que eu gostava do frio. Eu gostava do frio de São Paulo. Então, o frio desse país aqui eu não gosto, não, né? Eu gosto daquele clima mais ameno. Eu gosto da temperatura entre 10 no mínimo e 20 no máximo. Para mim, esse é o parâmetro perfeito de temperatura. Você falar menos, e não precisa ser a temperatura, a sensação térmica já. Menos do que isso, não, aí para mim já não é bom, não. Aí já... Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de andar com muito peso na roupa, né, sabe? Blusa, calça, meia, por exemplo, para mim, para sapato é uma meia fina, eu não gosto de usar meia grossa. Então, você já tem que mudar a meia, mudar o tipo de calça, mudar a blusa, colocar 2, tal, né? Dependendo de onde você for, você vai ter que colocar luva, colocar alguma coisa na cabeça, eu também não gosto muito, então não gosto desse frio aqui, não. E olha que aqui é o estado mais quente do país. Mas tá aí uma coisa que eu não controlo. Dá para eu controlar o clima? Não. Mas fala a verdade, quantas pessoas elas deixam de fazer coisas ou elas só fazem algumas coisas de acordo com o clima? Que vamos dizer, é uma espécie de vento. Tem gente, por exemplo, que não está fazendo o propósito da mudança, aqui eu estou falando, por conta do clima. Eu já ouvi essa história, não, hoje, alguém esses dias ainda, né, que estava numa boa pegada ali e tal, a hora que chega um dos familiares, mas cadê tal pessoa? Ah, hoje está frio demais. Aí completou a frase, né, para tal situação. Eu pensei, né, se tivesse que ir para o hospital, será que estaria frio demais? Não, não estaria. A gente faz o que tem que fazer. A gente, quando não tem opção, a gente faz o que tem que fazer. A gente não põe o foco no que a gente não tem controle. E ó que bom exemplo. A gente põe o foco no que tem que colocar quando tem que fazer algo. Quem é uma pessoa, por exemplo, que trabalha com regime de dia e horário, não vai para o trabalho quando quer, quando o clima está gostoso, quando não está chovendo, quando não tem trânsito, quando não está difícil. A pessoa vai todo dia que ela tem compromisso. Por quê? Ela põe foco em acordar na hora certa, ela põe foco em se preparar, ela põe foco em ir. Tem trânsito, não tem trânsito, tem frio, tem calor, tem chuva, tem dificuldade? Eu vou chegar. Então eu ponho foco em mim, eu ponho foco no que eu controlo, eu ponho foco no tempo que eu produzo. O que é o tempo que eu produzo? Que eu preparo o meu tempo para produzir. Se eu tenho um culto às 5, não adianta eu acordar às 5 para 5.
É ou não é verdade? Porque eu não vou conseguir chegar na igreja em 5 minutos. Então eu preciso me preparar para chegar aqui num tempo oportuno para dar tempo de tudo correr bem. Então não vai ser nem 10 para 5, vai ser menos. Então aí que eu tenho que colocar o meu foco. Na vida é assim. Onde está o seu foco? Hoje, se eu pedir para você me listar 5 coisas onde estão o seu foco. E claro, vai falar, se é mais de uma não é foco. Não, mas é que tem coisas que a gente foca para uma área, tem coisas que a gente foca num determinado horário do dia, tem coisas que a gente foca de forma geral, tem coisas que a gente foca ali minuciosamente. Então, 5 coisas que você... Onde está o seu foco? Lista aí. Não vou ver, não vou te dar um papel, você mesmo agora. Onde que eu mais estou colocando a minha atenção? Primeira coisa, o nosso foco tem que estar em nós. Você vai falar, não, meu foco tem que estar em Deus. Sim, mas o teu foco tem que estar em você buscar a Deus. Porque é genérico, meu foco está em Deus. Como? Como é que você está mostrando isso? Cada oportunidade que você tem de estar na igreja, de estar num culto, de ler a Bíblia, não é ler assim, é ter aquele tempo de qualidade para meditar na palavra. Tem um trabalho que você pode estar orando, buscando, você está fazendo isso? Você tem que se preparar para isso também. Não é só ver quando sobra tempo, energia, disposição, e aí você joga para Deus. Não, peraí, o que eu falei, antes de começar o propósito da mudança, eu falei isso aqui. Falei, não deixa para vir. Eu falei, aqui nós sabemos que todo dia nós temos 2 cultos. 5 da manhã, o horário não vai mudar no meio do mês, o horário é que só muda em fevereiro. Então o culto é 5 da manhã e 7:30 da noite. Aqui tem a palavra tal da schedule, que significa cronograma, que todo mundo aqui, a pessoa que trabalha com limpeza, a pessoa que trabalha com carro, a pessoa que trabalha com em escritório, a pessoa que trabalha na rua, todo mundo aqui trabalha com esse negócio de tal de schedule, que é o cronograma da pessoa. E tudo aqui, você vai num lugar, se não for comércio de porta, se você tiver que ser atendido, não existe nada que você chega lá e é atendido. Aqui tudo você tem que fazer o agendamento. Então, aqui as pessoas, elas querem saber quem elas vão atender, quem elas vão falar, e tudo é organizado. Por que a gente não pode organizar também a nossa vida, o nosso tempo para Deus? Então eu falei, você sabe que vai ter culto 5 da manhã e 7:30 da noite. 2 horários praticáveis. Então, de repente, você já tem algumas coisas marcadas para o seu mês, já tem trabalho, já tem reuniões, já tem compromissos, tem compromisso às vezes até com médico, ok. Então, já pega esses dias que você tem compromisso e já coloca Deus, eu vou no culto tal horário. Eu vou estar na igreja tal horário. São pouquíssimos que fizeram isso. Porque é o que eu estou falando, que você pergunta, mas fulano não veio, é porque tal coisa aconteceu, mas você não tinha então o horário de Deus. Aí uma pessoa falou assim, não, porque o horário de eu vir no culto tal dia era esse. Eu falei, por que você não veio? Não, porque apareceu tal coisa. Eu falei, quando apareceu, você já tinha um horário, um compromisso com Deus, por que você não disse não para outra coisa? Por quê? Eu falei, esse aí já respondeu, não precisa nem falar mais nada. Falei, vem antes de Deus, né? Então, não! Eu falei, não é comigo, eu não sou advogado de Deus. Eu não sou advogado de Deus, ninguém precisa me dar satisfação.
Por que que não buscou a Deus quando podia ter buscado? Por que que trocou Deus por qualquer coisa? Não, não é comigo. A pessoa é na hora, depois dos dias dela, que ela quer que sejam poucos, e Deus vai aumentando a quantidade das colheitas, e ela, ô Senhor, e Deus, mas lembra que naquele dia era a minha vez, e aí você deu a minha vez para o fulano, você deu a minha vez para tal coisa, aí apareceu ali uma Black Friday, você deu a minha vez para Black Friday, apareceu tal situação ali que você podia, naquele momento, se divertir, você deu, então agora também, você não pode achar que é demais eu colocar os muitos dias que você já esperaria num movimento natural, eu aumentar um pouquinho, Algo do tipo assim, de 365 eu colocar 800 dias. Não é um problema. A gente não pode reclamar, porque às vezes a gente faz isso. Então, onde está o seu foco? Falando de pessoas, seu foco está em si. E eu não falo de si, de ser uma pessoa egocêntrica. Eu digo de fazer o que você tem controle. Espera aí, eu posso pegar isso aqui e fazer isso aqui, então eu vou fazer. Não vou ficar, nem idolatrando alguém por algo muito bom e nem também criticando, quem está fazendo algo que eu acho que não é tão bom assim. Sabe por quê? Uma coisa que a gente perde demais, mas perde muito. E sabe quem perde muito? Tem muito crente que perde muito com isso. É colocar o teu foco em algo que você não foi chamado para fazer. Ninguém foi chamado para fazer isso. Diga julgamento. Eu lembro de uma frase, eu vou até usar o exemplo da Bíblia. Eu podia usar até um outro exemplo, mas vou usar o dela, que é mais conhecido e mais... o exemplo dela vai passar porque é inquestionável, Quando, lá em meados de 1990 e alguma coisa, entre 1996, 1997, 1998, Vamos falar ali, anos anteriores ao ano 2000. Vamos falar de 96, foi quando ela começou o próprio ministério, até 2000. Existia aquela frase, que a bispa mesmo conta nos cultos, fala no programa, que algumas figuras, algumas pessoas já com algum nome, alguma fama, não vou nem dizer credibilidade, mas vamos dizer, pessoas com alguma imagem naquele meio. Qual meio? Meio religioso, meio de igreja, meio evangélico, lá de Rio Preto, São José do Rio Preto, Para quem não sabe. A expressão era assim: se a Cléo abriu igreja, então agora qualquer um pode abrir. Para você ouvindo essa expressão está exaltando a Cléo ou está rebaixando a Cléo? Rebaixando. Quer dizer o quê? Aquela ali ela não é tudo isso, Então vamos colocar, ela não é tão espiritual, ela não é tão de Deus, ela não é tão abençoada, ela não é tão sábia, ela não é tão inteligente, ela não é, não tem esse, eu resumiria, ela não tem esse testemunho todo, porque é óbvio, nem tua vida não está toda perfeita para alguém te considerar um líder ideal. É ou não é verdade? Quem tem a vida toda perfeita?
meu casamento, minhas finanças, minha saúde, minha imagem, meu português, minha Bíblia, minhas explicações. Não. A gente a cada dia vai crescendo como a nossa estatura espiritual. Então, olha bem, quantas pessoas pegaram e falavam, né? Não, se ela abriu, qualquer um pode... O que eles estavam fazendo? Eles estavam julgando. Julgando. E ela fala dessas pessoas, né? Ela usa a expressão assim: eu não sei onde eles estão, mas eles sabem onde eu estou. Porque enquanto eles, isso é um vento, tá, gente? Isso é um vento. Enquanto eles ficaram observando o vento que ela produzia, qual vento? Vou fazer um culto amanhã. Vou fazer uma vigília. Vou fazer um estudo do Apocalipse. Tem uma igreja agora, tem culto. Eu não sei quando começou, quantos cultos que tinham por semana. Se era 2, se era 3, se era 5, se era todo dia. E vamos lá, ela era perfeita? Não. Será que não tinha homens, por exemplo, né? Homens mais conhecedores da palavra, homens até com um testemunho mais já construído do que ela? Tinha ou não tinha? Eu acredito que sim. Eu acredito que tinha filhos de pastores, eu acredito que tinha presbíteros em igrejas, eu acredito que tinham pessoas ali que tinham se libertado de coisas. Eu acredito que tinha. Mas, será que dentre esses não tinha gente que estava, ali, mas se a Cléo abre igreja, então agora qualquer um pode abrir. Olha ali, aquilo ali é uma piada. Em vez de pegarem a semente deles. Então, o que seria a semente desses homens, né? Porque um dos motivos ela ser muito criticada era por ser mulher, né? Num tempo em que esses, principalmente os homens que criticaram, só criticaram. Então, em vez daqueles homens pegar, peraí, se ela abriu, ela teve essa coragem, ela teve essa atitude, ousadia, então eu estou parado aqui, então eu vou fazer também, vou pegar e vou fazer algo pelo reino, vou gastar o meu tempo, em vez de falar dela, criticar ela, em vez de zombar dela, em vez de julgar a atitude dela, eu vou fazer. Não. Ela fez, começou. E começou a fazer. E a gente sabe onde isso deu. Né? Se eu estou aqui agora, se você está aqui agora, se tem alguém assistindo a transmissão agora, é porque alguém estava plantando a sua semente, enquanto outras pessoas estavam olhando o vento e o rastro de vento que ela estava deixando e julgando ela por isso. Mas isso acontece em menor escala na igreja. Não tem aquela pessoa que às vezes chegou, tinha fama de caloteira, não tem aquela mulher que tinha fama de... uma palavra aqui para não ficar ruim, né? Como é que seria uma palavra aqui de mulher que é muito... Enfim, a mulher que ela às vezes ela é muito expansiva, vamos dizer assim, né? Com o homem. Tinha um homem que tinha aquela fama de ser aquele cara que estava muito dando em cima. Como tem aquela pessoa, sabe, que você vê que chegou, não está ainda pronto, não está maduro, está verde. Quantas vezes que eu ouvi alguém falando assim, o fulano lá, tá fazendo ali, mas não é isso tudo não, viu? O fulano ali que está se candidatando para ser obreiro, mas não é também, não tá. Mas essas pessoas que costumam taxar os outros, criticar os outros, falar, porque às vezes tem uma área que aquela pessoa conhece, que é o que acontece muitas vezes entre marido e esposa na igreja.
Às vezes aquela pessoa que conhece a intimidade, ela pode falar, não adianta você ir para a igreja, né? Mas aí aqui ó, acontece isso. Inclusive isso é pregado errado, inclusive, viu? Isso é pregado errado. Para quem é pregador agora e estiver ouvindo isso, a gente prega, eu já preguei isso também. Isso aqui é um erro que a gente comete na pregação. É um erro que a gente comete na pregação. Eu já cometi na pregação e quem já falou e quem falar ainda vai cometer um erro na pregação. Quando a gente pega e fala assim, não adianta você estar na igreja ali ó, e vir numa madrugada, passar uma madrugada e depois lá na tua casa acontecer isso. Mentira. Mentira. Está errado isso aqui. Porque a Bíblia diz assim, ó, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser duas pessoas, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Se você conseguir, parabéns. Né? Parabéns. Mas vamos pegar, já que a gente falou bem da bispa, vamos falar mal também então agora, né? Aí você que estiver na transmissão vai cair para você a transmissão. Não se preocupa não, né? Tô brincando. Ela mesma fala que ela não tem nenhum espinho de roseira, né, na carne, né? Ela tem uma espora na carne dela, que não é correto ela dizer, eu que já convivi a uma certa proximidade da bispa, não é correto ela dizer que ela tem problema com o temperamento dela. Não é verdade, ela não tem problema com o temperamento. Ela tem problema com a intolerância dela em determinadas situações. Não é sempre, não é uma pessoa que a todo momento é irada, é nervosa, é estourada, desequilibrada. Não. Ela até não fala corretamente, né? A bem da verdade é que ela tem dificuldade de lidar com situações que exigem uma tolerância muito grande. Então, essa é a verdade. E ela fala às vezes, falou recentemente, às vezes eu ainda... O que ela falou? Às vezes eu ainda fracasso. Quer dizer, eu não tenho esse controle que ela já entende que devia ter. E isso impede que as obras, que as atitudes, que as semeaduras que ela faz brotem e deem árvores e frutos? Impede? Sim ou não? Não. Daí eu posso afirmar para você que essas expressões... não adianta você ir para a igreja, orar, ir para um trabalho, ficou lá 12 horas no jejum, ficou lá não sei quanto tempo em pé para receber uma unção, mas agora o que você fez? Olha o que você falou, olha o tal, está perdendo seu tempo. Mentira, isso é mentira. Pregadores, pregadoras mentiram. Não mentiram não foi intencional, né? Foi um erro, sabe? Foi o desconhecimento. Eu também. Porque isso aqui é um julgamento que a gente faz. É um julgamento. Uma coisa é a pessoa deliberadamente pecar. Sabe, eu vou pecar. O salário do pecado é a morte. Quando você planta aquela semente, você vai colher aquela semente. Então, quando eu planto a semente do erro, eu vou colher a semente do erro. Mas quando eu planto a semente da fé, eu vou colher a semente da fé. Se a minha esposa achar que eu não vou colher a semente da fé por algo que ela viu na minha intimidade, eu vou colher a semente que eu plantei da fé. Se o meu filho, a minha filha achar que eu não vou colher porque eu cometi algum erro com eles, eu vou colher a semente da fé que eu plantei. Mas eu vou colher também a semente dos erros, está entendendo? Então, ambas serão colhidas. E qual uma grande perda de algumas pessoas na igreja?
Tem gente que está esperando o contexto perfeito, o momento perfeito, o clima perfeito, a sua própria atitude perfeita para se tornar alguém perfeito. E por isso que a pessoa está esperando há anos e está julgando há muitos e está vendo quem ela julga vencer, conquistar, mudar de vida e ela não sai do lugar. Porque você olhar para outros e dizer, não, mas o fulano, eu vi o fulano dando testemunho ali, mas tem coisa ali que o fulano faz. Você quer ver uma coisa que levanta julgamentos? É quando uma pessoa começa a prosperar financeiramente. Você já reparou que a pessoa começa a prosperar financeiramente, começa a levantar um monte? E o dedo da pessoa fica igual o braço do Jeroboão, né? Parece que com relação a alguns nem desce mais. Não, mas o fulano ali, não é tudo isso não, viu? A fulano ali, você não sabe, eu já convivi, já morei perto, já trabalhei, já fiz negócio, a pessoa até fica contundente agora, Não é tudo isso não. É dinheiro, né, mas julgamento, desgraça. Não, mas o que eu faço? Tira o teu foco do que você não tem controle. Aprenda. Aprenda com Eclesiastes, aprenda com Salomão. Quando você está olhando para uma pessoa e falando que ela não é tão boa assim, que ela não é capaz, que ela não pode, você está olhando para o vento. E quem olha para o vento, quem observa o vento não planta. Às vezes essa pessoa que realmente não é tudo isso, não é tão boa, não é perfeita, está plantando. E se ela está plantando, ela vai colher. E você que está olhando para ela que plantou e está achando que ela não deveria ter plantado porque ela não é perfeita, você vai observar a colheita dela. Quando você poderia e deveria viver a sua. Mas tem gente na igreja. Porque se tem um lugar que tem gente invejosa, é dentro da igreja. Gente, nós, sabe? Nós do sapato, nós do tênis, nós. Quando a gente vive alguma coisa internamente, às vezes nós temos reuniões de preparação, faz um jejum, fulana, se unja, evita falar algumas coisas aí, né? Vai ter um momento do seu testemunho, vai ter um momento certo, porque tem essa carga de inveja, que você vai atrair sobre a sua vida, você vai trazer sobre você. Óbvio, a gente não vai deixar de vencer porque não quer nenhuma inveja. Inveja tem, isso é fato. Inclusive, eu penso que até a igreja é um treinamento para inveja, porque dentro da igreja tem inveja já. Então, na hora que você sai lá para encarar situações no mundo, você já teve a inveja de dentro da igreja, que já te preparou para a inveja lá do mundo. Você vai falar, é assim? É assim, infelizmente. Eu estou falando para você de já ter ouvido pessoas que dava para perceber que o motivo da pessoa estar apontando para outra que era realizadora, que estava fazendo algo, não era porque a outra não era perfeita, não era absoluta, era porque a pessoa que estava falando estava com inveja de alguém ter tido uma iniciativa, de alguém estar falando, de alguém estar realizando. Não tem isso às vezes? Levanta um trabalho na igreja, alguém que tinha mais conhecimento, mais experiência, mais condição material, não fez nada. Mas aí o que tinha menos e que não é perfeito, começa a fazer, o que tem mais vai falar, eu acho que tal pessoa não é a mais indicada, não é a que seria a melhor opção. Então, mas aí, por que você então quer mais em tudo que ela não fez, não faz? Então agora você vai fazer? Não, mas eu acho que ela também não é indicada, acho que ele também não é indicado. Então, isso é um vento.
E você não tem que estar preocupado se alguém está apontando para você, não. Mas em você ser a pessoa que, às vezes, ainda que você não fale com ninguém, mas de repente você está olhando para alguém. Será que nunca você viu alguém num trabalho, sabe, aquela pessoa mais emocional, aquela pessoa que é mais falante, aquela pessoa que é mais precipitada, e você nunca falou, mas aquela pessoa está ali orando, ali está ali jejuando, está ali no trabalho tal, está ali falando com o pastor tal, está ali, né, buscando tal coisa. Ah, não, mas tem que mudar tanta coisa ainda. Ah, mas tem que ser tão diferente nisso. Ah, não adianta fazer. Adianta sim. Eclesiastes diz que adianta sim. Você planta, você colhe. Você observa o vento, você só vai observar depois as pessoas colhendo, mas você não vai viver suas colheitas. E a minha palavra hoje é a palavra da bispa, que eu disse que deveria ser cobrado, coloca o seu foco no que você tem controle. E eu estendo isso para dizer, não tente controlar as ações das outras pessoas. E nem taxá-las, inclusive. De menos, de que isso aqui não adianta, adianta sim. Está plantando pela fé. Porque, como está escrito aqui, ó, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A gente não tem noção de como uma pessoa, às vezes, do jeito que ela é falha, defeituosa, precipitada, emocionada, imperfeita, às vezes causa mesmo problemas em outras áreas, mas se ela conseguir tocar o coração de Deus, se ela conseguir tocar o coração de Deus, ela venceu. E a gente tem uma distorção no que a gente julga. Por isso que nós não devemos julgar. Vamos lembrar do Eli? A pessoa teoricamente mais espiritual que tinha ali, olhou para Ana no momento mais espiritual, quebrantado de Ana, e tratou Ana como quê? Sua bêbada. Ela respondeu, né? Não trates a tua serva como uma mulher vadia. Então, não seria difícil ele ter falado, sua vadia, o que você está fazendo aí, ó, embriagada? Agora eu te pergunto, isso aqui exemplifica o que eu estou te mostrando. O próprio resultado da bispa exemplifica. Eu fico pensando nessas pessoas que devem olhar hoje, né? Se alguma delas, por exemplo, estiver assistindo agora o culto pela transmissão e saber que esse culto está sendo transmitido aqui dos Estados Unidos, o que não é pouca coisa, deve pensar, eu fui um dos que falei ali, né? E o que eu fiz? Só falei, só julguei. Mas a bispa é um exemplo fácil de citar, mas quantos? Eu não falei da bispa, mas será que eu não falei de ninguém? Nenhum irmãozinho, nenhuma irmãzinha, ninguém que de repente eu julguei que não era tudo isso, e de repente agora é o momento de eu pensar. Quando eu falei, a pessoa estava lá plantando, fazendo, né, pagando preço, dando condições a Deus, orando. Se era uma madrugada, estava na madrugada. Se estava fazendo a sua oferta da viúva, estava fazendo a sua oferta da viúva. Pronto, tocou Deus. Será que aquela pessoa lá não passou à minha frente? Eu, com todo o meu conhecimento, minha aura aperfeiçoada, minha espiritualidade, minha visão de águia, a pessoa ali, ó. Tem gente que precisa agora fazer um balanço e ver que já foi ultrapassado, que já foi ultrapassada, porque ficou observando o vento. E o vento que ficou observando foi o vento do rastro que algumas pessoas deixou quando agiram em vez de ficarem buscando o contexto perfeito.
Hoje, por exemplo, agora, não é o contexto perfeito para a gente estar na igreja. Eu, particularmente, o frio que eu passei essa madrugada aqui, poucas vezes na minha vida eu passei. Nem está tão frio, mas a condição, tal, você não vem preparado para a roupa certa. Mas, como diria, né, eu estou aqui. A senhora parece estar com frio também, né? Até o pescoço sumiu, né? Quando a gente tenta encostar o ombro aqui na orelha, o negócio está sério. Então, qual que seria o contexto perfeito agora? Cama, cobertor, edredom, aquecedor no 76. Glória, hein? Mas, não, peraí, não. Eu vou buscar Deus. Eu posso. Eu tenho essa possibilidade. Bem como quando Deus fala com você, faz isso. O diabo parece que ele percebe o princípio de uma iniciativa. O diabo, não, mas não está, isso aqui ainda não está perfeito na sua vida. Não, isso aqui não está tudo certo na sua vida. Você não pode começar. Espera aí, eu tenho uma direção de Deus. Eu tenho a semente. Para que serve semente? Para plantar. Não espera ter a terra perfeita, não espera o vento perfeito, não espera a nuvem do tamanho, no formato perfeito para saber que quando vai chover, não espera alguém te ajudar, não olha para o vento. Pega a semente que você tem hoje, agora, e planta segundo a direção que o Espírito Santo te dá. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu não tenho controle. O controle que eu tenho é de não dizer mais, que não adianta uma pessoa fazer uma coisa e lá. Não. Ela até pode, sim, trazer uma colheita para a vida dela do que ela está fazendo errado dentro da casa dela, com a família dela, no casamento dela. Mas eu não estou no lugar de Deus para dizer que a semente que ela planta num trabalho, num jejum, numa vigília, numa oferta, num sacrifício, numa atitude espontânea de generosidade, não vai ser colhida ou vai ser invalidada por outra obra que ela teve num momento descabeceado, imaturo, precipitado. Não. Davi teve momentos imaturos. Ele colheu os momentos, mas ele não deixou de ver a bondade e a fidelidade de Deus pelas boas semeaduras que ele plantou. O Deus é o mesmo. A palavra que rege é a mesma. E às vezes nós podemos estar diante de pessoas que, em vez de transmitir para nós a palavra de Deus, estão mais transferindo culpa, como elas sentem de algumas coisas, do que a própria palavra de Deus. Nunca mais deixe alguém dizer que alguma coisa na sua vida não vai ser porque outra não é. Não. A gente tem sabedoria suficiente para, peraí, se eu estou vendo que algo na minha vida está errado, eu vou consertar o errado. O marido que eu não sou, eu vou ter que me tornar. O pai que eu não sou, eu vou ter que me tornar. O profissional que eu ainda não sou, eu vou me tornar. A pessoa que eu não sou, eu vou me tornar. Mas a que eu já me tornei também, ninguém vai invalidar e ninguém vai dizer que é menos. Porque alguém se coloca numa posição que não lhe foi dada por Deus. Não. E não importa o que te falam, não importa o que dizem de você, importe o que você diz das pessoas, porque quando você está nessa posição de julgar alguém, você é o observador do vento. Está aí o título, viu, Jonas? Observador do vento. Não seja essa pessoa. Seja o semeador. Que bom quando alguém está observando o seu vento.
igual observar um vento que a irmã lá em 96 estava produzindo com os cultos que ela fazia. E falando dela, criticando ela, descendo a lenha nela. Cadê esses observadores do vento? Julgadores? Os detentores do cânon evangélico da região, como é que chama a região de Rio Preto que eles falam lá? A região dos Grandes Lagos. Cadê? Quantas pessoas na igreja, de repente tem alguém lá chegando agora, é fogo de palha, isso é coisa de novo convertido. Tem gente que é novo convertido há anos, sempre está lá com atitudes, com obras, né, com iniciativas, ousadias. O fulano está fazendo isso agora, a fulana está aí, mas isso aqui não vai longe. Cuidado. Coloca o seu foco no que você tem controle. Você não tem controle do que o outro vai fazer. Você não tem controle da mudança de uma pessoa. Mas você tem controle da mudança da tua mente. Pede para Deus te ajudar agora. Senhor, me ajuda. Não deixa eu ser o observador do vento, o julgador, como se eu tivesse algum controle de validar ou não a obra das pessoas. Quem valida é Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai. Agradeço por essa palavra. Agradeço, meu Deus, pelo entendimento que ela traz. E isso não vale só para a igreja, dentro da igreja, mas em qualquer área, em qualquer lugar da nossa vida. Tem gente que foi ultrapassada por pessoas num trabalho que ela não dava nenhum crédito, ela não acreditava que poderia, que seria alguém, que avançaria. Eu já vi gente, Senhor, trabalhar com pessoas que pensavam, essa pessoa aqui não deve ser normal, não deu valor, se tivesse que apostar alguma ficha, não apostaria nenhuma, mas enquanto isso aquela pessoa estava ali fazendo, no seu tempo, com a sua capacidade, não perdia oportunidades, foi plantando, foi construindo. Enquanto perto de si alguém com muito mais conhecimento, experiência, com mais oportunidades, só foi assistindo, observando, criticando, julgando, pesando. E o tempo mostrou que o observador do vento ficou para trás. Não passou de observador, de julgador, de crítico. E o realizador assumiu uma posição de destaque, um lugar de honra. Eu oro, Senhor, para que onde houver aqui, ou onde estiver alguém, meu Pai, agora, que haja uma consciência agora, que traga os exemplos do que já foi vivido, pensado, falado, coisas que foram compartilhadas sobre pessoas, sobre situações, meu Pai, que essa pessoa perdeu, que daquela crítica, daquele julgamento até agora, ela não avançou, não saiu do lugar, ela não venceu, ela não teve colheitas. Mas eu peço que o Senhor mostre colheitas de quem foi julgado, colheitas de quem foi criticado, colheitas de quem foi, às vezes, até acusado, que essa pessoa fez para mostrar que ela perdeu aquele tempo, que ela não usou a semente que ela tinha, e ela quem perdeu. E não, meu Pai, para culpar, não para pesar, mas para que ela não perca mais oportunidades de semear, como a tua palavra está dizendo, lança o teu pão, não importa o que o outro está fazendo com o pão dele, como é o pão do outro, mas pega o teu pão e lança sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Depois de muitos dias você vai ter pão de novo.
Você vai estar recebendo de novo, você vai estar colhendo de novo. Não observa o vento, não se atenta para as nuvens, mas usa, faça, haja com o que você tem. Senhor, eu oro agora para que haja uma conscientização pelo Espírito Santo daqueles que são julgadores. Para que não amanhã, depois, não hoje mesmo, meu Deus, agora, que se conscientizando agora, que venham pedir perdão, Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoa por cada palavra, por cada julgamento, por cada atitude de julgamento que eu tomei, por quando eu falei ainda com outra pessoa sobre um terceiro, julgando, afirmando, limitando, meu Deus, o alcance de alguém, meu Pai, taxando alguém por nuances que eu vi. Me perdoa, Senhor, e me ajuda hoje mesmo sair dessa posição de julgador e me tornar um realizador, me tornar um semeador, pegar a minha semente, plantar na terra que o Senhor colocou diante de mim, não olhar, meu Deus, e não colocar o meu foco no que eu não tenho controle, no tempo, nas pessoas ao meu redor, no clima, no lugar, no local, meu Deus, no ânimo, no humor das pessoas, nos acontecimentos políticos, geopolíticos ao meu redor, porque eu não tenho controle sobre isso, e não adianta eu me inteirar disso, porque o meu controle não vai aumentar. Mas o que eu tenho controle das minhas obras, das minhas palavras, daquilo que eu gero com palavras, com pensamentos, eu entrego o meu controle ao Senhor, para que agora, daqui para frente, eu venha plantar, eu venha lançar as minhas sementes, eu venha plantar o meu pão e venha colher, meu Deus, muitos frutos. Senhor, eu oro agora, meu Pai, eu peço que hoje seja mais um dia de definições e mudanças. Eu declaro mudanças, meu Deus, porque nós estamos nesta fé. As 3 coisas que nós não aceitamos e temos clamado, e isso são semeaduras. Eu sei que são, meu Deus, cada clamor, cada oração, cada passo de fé, cada jejum, são semeaduras. E alguns de nós podem até ter ouvido, não adianta, adianta sim, plantar no Senhor adianta sim, meu Deus, pagar o preço adianta sim, perseverar adianta sim, ter atos espirituais contínuos como nós nos comprometemos adianta sim, porque ainda que depois de muitos dias, nós vamos colher, meu Deus, o que estamos plantando. E eu declaro mudança, eu declaro e eu gero agora no mundo espiritual que cada um dos itas na vida do teu povo, e nós somos o teu povo, que assim como aconteceu diante do exército de Josafá, que caiam por terra, meu Deus, um a um, que caiam por terra, meu Pai, de forma inexplicável, para os homens inexplicável, mas o Senhor já falou que faria, o Senhor já falou, o Senhor já lançou para nós a promessa. E eu declaro cada um dos nossos itas, amonitas, moabitas, meunitas, caindo por terra, e nós não levando conosco, meu Deus, nenhuma dessas situações, nenhuma dessas enfermidades, nenhum desses problemas, nenhuma dessas amarrações, nenhuma dessas vergonhas. Eu tomo posse de mudanças, eu tomo posse de milagres, eu concordo com as orações, eu concordo com as transformações, eu concordo, meu Pai, com milagres do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, em situações, em processos. Eu declaro mudança, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um de nós, e eu concordo com cada oração. Eu ligo cada uma aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.